Amém, queridos? Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que temos feito para a edificação do templo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu estive meditando nesse ambiente do retorno do povo de Judá para a nação de Israel após o cativeiro babilônico. Deus os perdoou e eles retornaram para a sua terra para a construção do templo e dos muros. Quando nós lemos Esdras, Neemias, nós entendemos um pouco melhor acerca da resistência para a construção, para a edificação dos muros. Neemias foi muito resistido, mas eles conseguiram concluir por causa da unidade deles, e Deus estava com eles. Na construção do templo, o templo foi edificado, foi concluído por causa da fidelidade de Esdras e do povo que andou com ele. Mas nesse íntere, entre a libertação do povo da Babilônia e a edificação completa do templo, teve muitos processos. Teve as resistências dos inimigos, mas também teve negligência do povo na edificação do templo. Quando nós lemos Ageu, nós compreendemos como Deus estava repreendendo o povo por intermédio de Ageu. Olha só, vocês estão edificando suas próprias casas, construindo elas, embelezando suas casas, enquanto que a minha casa fica em ruínas. Então por isso que eu estou fazendo com que vocês não prosperem. Vocês estão recebendo salário e estão colocando num saquetel, numa bolsa furada. Eu estou retendo as chuvas, eu estou retendo a bênção para a vida de vocês, porque vocês estão preocupados em edificar suas próprias vidas. Da mesma forma, meus irmãos, hoje nós fomos libertos da Babilônia, do Império das Trevas, e estamos no processo de edificação da casa de Deus. A qual casa somos nós? Lembra quem está acompanhando a série de João comigo? Quando meditamos no capítulo 4, Jesus estava com fome, cansado de viagem, e os discípulos foram para a cidade comprar comida. Quando retornaram, viram Jesus conversando com a mulher samaritana, e eles achavam que Jesus tinha comprado uma outra comida, ganhado uma outra comida, porque Jesus falou para eles: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí eles acharam: poxa, será que Jesus comprou uma outra comida ou ganhou uma outra comida diferente, um prato diferente, né? Aí Jesus falou: não, a comida que vocês ainda não conhecem é fazer a vontade de meu Pai e concluir a sua obra. Levantem seus olhos do chão, ergam seus olhos e vejam os campos brancos para a ceifa. E nós aprendemos que a mulher samaritana nos representa, porque Samaria era a capital do reino do norte, do reino da casa de Israel ou de Efraim, que foi dispersa por entre as nações, se misturaram conosco, e nós fazíamos parte dessas 10 tribos. E hoje nos unimos no Israel de Deus, junto com os judeus que creem em Cristo Jesus. Hoje a igreja espiritualmente é chamada das 12 tribos. Deus não tem um plano para o judeu e um plano para o gentio, nada disso. É um povo só. Nós já aprendemos isso, graças a Deus. Enfim, voltando para a edificação. Então, Jesus falou: levantem os olhos e vejam os campos brancos para a ceifa. Jesus estava preocupado com pessoas, com edificação de vidas. E é exatamente isso que o povo da época que saiu da Babilônia estava fazendo. Não é tempo ainda de construir a casa de Deus, não. Então vamos embelezar nossas casas, vamos trabalhar para nós mesmos. É exatamente o que tem acontecido hoje, meus irmãos. O que temos feito para a edificação, não das nossas vidas naturais, mas da casa de Deus. Satanás ele tem intensificado, meus irmãos, muito. Sempre falo, não, volta e meia eu falo aqui no canal, mas quando eu converso com outras pessoas, eu sempre falo isso. A Satanás está promovendo muitas distrações no entretenimento. Eu nunca vi tanto comercial de viagem nos dias de hoje, Então as pessoas estão
sendo aspiradas, conduzidas para poder curtir a vida. Não há nada de errado, meus irmãos, você viajar, você ter o teu momento de lazer. Mas isso não pode estar à frente da nossa missão de edificar vidas. É isso que nós precisamos compreender, o equilíbrio da verdade. Né? Então, distrações para entretenimento, né? Basta você ver aí os meios de comunicação, né? Esses programas de celular, TikTok, Instagram, Facebook, e por aí vai, né? Netflix, Amazon, Disney Plus, Star+, e não para de ter distrações. E o trabalho? Impressionante, para você conseguir um bom trabalho hoje você tem que estudar, fazer curso, isso, trabalhar, para que não possamos ter tempo para a edificação da igreja. Então, nos dias de hoje, está acontecendo isso, meus irmãos. Nós não temos tempo, não é tempo ainda de edificar a casa de Deus. Então, deixa eu trabalhar para construir minha vida, né? Eu preciso ter um conforto, então eu tenho que comprar aquele carro. E quando eu compro aquele carro, eu quero trocar para ter um carro melhor. Eu tenho um celular, aí sai um novo celular, eu quero esse novo celular. Eu tenho um computador, poxa, já está ultrapassado, vou comprar outro. Eu tenho essa roupa aqui, está na hora de renovar o meu guarda-roupa. Eu tenho que ter dinheiro para viajar, eu tenho que ter dinheiro para isso, para aquilo. Para ter todo esse conforto, meus irmãos, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás. E aí não sobra tempo para a edificação da casa de Deus. Então, meus irmãos, o intuito dessa mensagem aqui é nos despertarmos para a edificação da casa de Deus. O que temos feito para edificarmos a casa de Deus? Agora, não basta só querer edificar a casa de Deus. Tem que se qualificar para isso. E aí, nesse ambiente aí de restauração, né, das duas tribos, Judá e Benjamim, que foram levados cativos pela Babilônia, e a sua volta para a sua terra, para a edificação dos muros e do templo. E nesse ambiente eu estava lendo Esdras. E quando eu entrei no capítulo 7, eu me deparei com um detalhe muito interessante. Esdras, ele representa, meus irmãos, o fiel remanescente. Aquele que se dedicou para as coisas de Deus, para a edificação do seu templo. Lembra em Ageu? Está tudo conectado. A Zacarias, Ageu, Daniel. É tudo nesse mesmo tempo aí. Foi profetizado acerca das 70 semanas. Olha aí. Tudo nesse ambiente aí de Esdras, Neemias, Daniel, Zacarias, Ageu, tudo nesse ambiente, tudo na profecia das 70 semanas. E nós vivemos hoje na eminência da última semana de Daniel começar. Mas para isso, para que a edificação da igreja esteja completa, é necessário nos qualificarmos. Amém, queridos? Então, o corpo de Cristo está sendo edificado. Nós somos chamados como templo de Deus. Pedras vivas desta construção. Jesus falou que, se nós entendermos que Jesus Cristo é a pedra principal, o Filho do Deus vivo, como ele falou para Pedro, as portas do mundo dos mortos, do Hades, não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, em cima da revelação de que Cristo é a pedra principal que sustenta essa edificação, a igreja seria edificada. A igreja, que é o templo do Espírito Santo, seria edificada até que as portas do mundo dos mortos não prevaleçam contra ela. Quando a igreja for finalizada na 70ª semana, ou seja, ainda falta uma semana para se cumprir, uma semana profética de 7 anos, que nós compreendemos que são os últimos 7 anos da humanidade antes da volta de Jesus. Na primeira metade, o último e maior avivamento, que a igreja vai profetizar, as duas testemunhas. E na metade da última semana em diante, os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. E só no final da última semana que Jesus Cristo volta. E ele ressuscitará primeiro os que estiverem mortos, e os que estiverem vivos serão transformados. Aí a casa será definitivamente edificada. Mas antes disso, meus irmãos, estamos aqui na preparação para esta última semana.
E a semelhança que acontecia na ocasião das festas anuais, havia uma preparação para a última temporada das festas. As festas eram 7 festas, 3 grandes ajuntamentos nesse período das 7 festas, e as 4 primeiras festas ocorriam num período que era no inverno, depois tinha um hiato de tempo de aproximadamente 4 ou 5 meses, depois a conclusão das outras 3 festas. Nós já vivemos em 4 festas concluídas. Estamos agora nesse ato de tempo, na preparação para a última temporada das festas, que são as últimas 3 festas: trombetas, expiação e tabernáculos. Trombetas em que a igreja tocará trombetas, receberá essas últimas chuvas. E para que venha o dia da expiação, que é o dia da redenção, que o Senhor vai glorificar nosso corpo, para nos conduzir para a festa dos tabernáculos, que é o reino milenar. Mas estamos nesse período de despertamento. Então Deus quer levantar vozes, gritos da meia-noite, para despertar as 10 virgens do sono. E a palavra de Deus nos ensina que há 2 candeeiros em pé diante dele. Basta lermos Zacarias capítulo 4, conectando com Apocalipse capítulo 11. As 2 testemunhas. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que estamos sim num tempo urgente para a edificação da casa de Deus. E Deus está recrutando pessoas cujo coração são inteiros para com Ele, dispostos a investir seus tempos para investir na edificação da casa de Deus. Mas antes, deve haver uma qualificação. E lendo Esdras capítulo 7, versos 9 e 10, olha só como o Espírito me agarrou. Eu não meditei isso hoje não, tá, meus irmãos? Isso aqui é uma meditação antiga minha, tá? Para você, eu não meditei em tudo isso hoje para poder gravar hoje, não. Isso são meditações minhas antigas, que o Espírito me relembrou e eu estou agora gravando esse vídeo para colocar no nosso canal. Esdras capítulo 7, versos 9 e 10. No primeiro dia do primeiro mês, Esdras saiu da Babilônia, olha aí, libertos da Babilônia, e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porquanto a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois, por que a boa mão estava sobre Esdras? Porque Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, houve uma preparação para que Esdras conduzisse o povo para a conclusão da edificação do templo. Vocês estão compreendendo o mistério para a nossa vida espiritual, né, meus irmãos? O templo somos nós, a edificação da igreja. Então Esdras, ele decidiu, em primeiro lugar, dedicar-se a estudar a palavra de Deus. Na época era a Torá, mas hoje nós temos a Bíblia completa, toda a palavra de Deus. Então, devemos nos dedicar a estudar a lei. Porque não tem como, meus irmãos, nós conduzirmos outros irmãos, edificarmos uns aos outros, sem manejarmos bem a palavra da verdade. Como é que nós seremos obreiros? Obreiro é aquele que trabalha, olha aí, que trabalha na edificação. O obreiro precisa manejar bem a palavra da verdade, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Então ele precisa se dedicar em estudar a palavra. E para estudar a palavra e compreender a verdade, é necessário tempo. Não cai no nosso colo. Não vem uma revelação do nada. Pronto, Deus me revelou verdades tremendas da palavra. Não. É necessário dedicação, empenho para estudar a palavra. Então Esdras fez isso. Ele decidiu dedicar-se a estudar a lei, estudar a palavra. Aí sim, compreendendo a palavra, cheio da verdade, nós devemos praticar a palavra. É o que aconteceu com Esdras. Ele se dedicou a estudar, praticar e depois ensinar a palavra ao povo de Deus. Então não adianta também nós conhecermos a verdade, termos a palavra realmente revelada na nossa mente, cheios do entendimento da verdade, se nós não praticamos.
e depois ensinar. Eu vou ler de novo o texto de Esdras, capítulo 7. Eu vou ler a partir do verso... Vamos ler do verso 10. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei, praticar e depois ensinar. Amém, queridos? Então, se quisermos fazer parte da edificação deste templo, e temos o privilégio de sermos os gritos da meia-noite, esses 2 candeeiros que estarão acesos diante de Deus para despertar as outras 10 virgens, em que só 5 vão responder. 2 candeeiros acesos com 5 virgens são as 7 lâmpadas da menorá. E a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 1, verso 20, que as 7 castiçais que formam a menorá são as 7 igrejas. Então haverá um despertamento, uma preparação antes. E bem-aventurado aquele que fizer parte desses 2 candeeiros que vai despertar os outros 5 candeeiros, as 5 virgens, para juntos concluirmos a missão, meus irmãos. Mas nós precisamos nos dedicar a estudar a palavra, tendo cuidado de praticar a palavra e aí sim, com autoridade, ensinar a palavra. Foi por isso que Esdras teve a boa mão de Deus sobre ele e deu êxito na sua missão. Então todos nós, meus irmãos, temos a missão de estudar a palavra, praticar a palavra e transmitir, ensinar essa palavra. Não dá para ensinar a palavra sem antes estudar. Não dá para ensinar a palavra somente estudando, mas tem que praticar. Olha a responsabilidade. Amém? Ah, Wagner, mas ensino é só para os pastores. Tem certeza? Hebreus capítulo 5, versos 11 e 12. Quanto a isso, irmãos, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, com o decorrer do tempo, nós já devíamos ser mestres, meus irmãos. Eu não sei quanto tempo de cristão você tem, mas dependendo do tempo, já era para estar ensinando. Mas para ensinar, tem que se dedicar ao estudo e ter que ensinar. Perdão, queridos, perdão. Às vezes falham as palavras, fogem as palavras. Então nós temos que estudar, praticar, tendo cuidado de praticar a palavra, isso que eu queria falar, ter o cuidado de praticar a palavra e com autoridade ensinar, para que nós possamos ter bom êxito na edificação do templo e conclusão do templo. João 16 e 13, mas quando vier o Espírito da verdade, o outro Consolador, Jesus Cristo, o Espírito dele que perscruta as profundezas do Pai e nos revela, Pai e Filho unidos, esse Espírito nos guiará em toda a verdade. Amém, queridos? Então, ele nos guiará em toda a verdade. Então, se quisermos ser conduzidos para que a boa mão de Deus esteja sobre nós, para que nós possamos concluir com êxito a construção desse templo, é necessário investir tempo para dedicação para aprender a palavra, tendo cuidado de praticar essa palavra e com autoridade ensinar. Amém, queridos? É isso que eu queria transmitir para os irmãos. Tá? Perdoa minhas limitações na hora de ensinar. Então, em pouco tempo, né, eu quis resumir isso. Então, que possamos entender que desde a saída da ordem que visou edificar Jerusalém, o povo ele teve uma missão de edificar os muros e construir o templo. Mas entre a libertação e a conclusão da obra, tem esse tempo em que nós precisamos parar de ficar focados somente na nossa vida, dedicarmos tempo para nos encher da palavra, aprender a palavra, ter o cuidado de praticar e ensinarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, para que nós possamos, de fato, concluir essa missão.
Eu nunca me esqueço da parábola do semeador, né? Um dos solos que não frutifica é o solo que se envolve demais com as riquezas e com os cuidados desta vida. E aí crescem os espinhos e sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Palavra de Deus infrutífera, meus irmãos. Na nossa vida nós não vamos fazer nada. A palavra de Deus precisa de frutificação. Mas para que essa divina semente possa frutificar, ela tem que encontrar um solo próprio. O solo somos nós. Então que possamos tomar cuidado para não ficarmos como o povo de Ageu, da época de Ageu. Não é tempo de construirmos a casa de Deus. Vamos nos preocupar em construir as nossas casas, embelezar as nossas casas, as nossas vidas. Trabalhar, estudar, curtir a vida, né? Fazer de tudo para poder ter dinheiro, para poder ter conforto. Aí Deus não vai derramar suas chuvas. Ele reterá a chuva. E que chuvas são essas? As chuvas do grande e maior avivamento que virá, queridos. Só vai experimentar os benefícios dessas últimas e maiores chuvas. A boa mão do Senhor só vai estar conosco para concluirmos essa edificação, se nós fizermos como Esdras. Decidirmos, dedicar-nos a estudar a palavra, as profecias, praticar a palavra e ensinar com autoridade a palavra de Deus. Infelizmente, em boa parte das igrejas, a palavra que está sendo ensinada não é a palavra genuína de Deus. Infelizmente. É uma palavra apenas para você acreditar que Deus é contigo, né? Jesus morreu na cruz e que você tenha uma semana abençoada, que você seja próspero, que você seja isso, enfim. Mas pouco se fala acerca das festas do Senhor, dos tempos determinados, das 70 semanas, escatologia, quase não se fala, né? Sobre santificação. Enfim, nós precisamos entender, meus irmãos, a palavra de Deus. Compreendermos melhor a lei, os salmos, os profetas. Não ler só o Novo Testamento. É ler o Novo Testamento conectando com o Antigo. Porque o Novo Testamento ele foi escrito de forma resumida, mas que nós precisamos ler e se envolver mais com o Antigo Testamento para que nós possamos compreender a palavra de Deus de forma plena. E isso requer de nós diligência, tempo investido. Então, o que nós temos feito para investir no reino, na edificação de vidas? Será que estamos com os nossos olhos no chão? Ou os nossos olhos estão erguidos para contemplarmos os campos brancos para a ceifa? Porque quando a gente fala de templo hoje, nós lembramos de quê? Pessoas, né? A edificação de vidas são pessoas. O templo ele é composto por muitas pedras. A pedra principal é Jesus. Mas cada pedra posta nessa construção é uma pessoa. Depois que a igreja for totalmente edificada, aí Jesus volta. Mas para que nós possamos concluir essa edificação, nós precisamos, vou falar de novo, dedicar-se a estudar a palavra, praticar a palavra e ensinar a palavra com autoridade, como Esdras fez. Amém, queridos? É tempo de despertamento. Que possamos buscar ao Senhor cada vez mais, nos envolver com a sua palavra cada vez mais. Nós vamos conseguir esse tempo. Dá um jeito, meus irmãos. Se virem. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, eu não sei. Abre mão de um determinado lazer, abre mão de querer ter um conforto melhor para poder investir tempo com a palavra. Porque se nós estivermos preocupados, cairmos na pilha do sistema que nos faz aspirar por ter cada vez mais as coisas, vamos querer gastar cada vez mais. Então, para ter as coisas, para ter mais conforto, para poder gastar cada vez mais, temos que trabalhar cada vez mais. E aí não vai sobrar tempo para o reino, meus irmãos. Será que um celular não basta para você? Um celular mediano? Meu celular aqui é antigo. Olha só como ele está servindo para abençoar a vida de vocês. Precisa ter o celular mais caro de 6, 7 mil? Aí daqui a pouco fazem um outro celular, tu quer vender esse para comprar outro? Será que eu preciso realmente ter aquela roupa cara? Será que eu preciso realmente ter aquele carrão? Eu não posso ter um carro mais simples? Porque para manter essas coisas,
tem que gastar tempo com as coisas desse mundo. Será que eu não posso me contentar com o que eu tenho? Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Contente-se com o que tem. Amém, meus irmãos? Então, cuidado. Não caiam na pilha do sistema deste mundo, que quer fazer com que nós gastemos cada vez nossas energias para poder ter conforto, ter. Ah, eu quero tanto ir para a Europa, mas eu tenho que trabalhar muito, estudar muito, juntar dinheiro, conseguir. Ou parcelar em 10, 15 vezes no cartão e ficar endividado durante um ano para poder curtir. Vai viajar para um lugar mais perto. Está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Quem tem condições de viajar, beleza, mas cuidado com a pilha desse mundo. Canais de viagem, ó, estão aí o tempo todo. Vários canais aí de viagem no YouTube, fazendo com que nós estejamos extingados a poder. Ah, eu quero ir para aquele lugar. Ah, eu quero viajar para ali. Calma. Cada um de acordo com o que tem. Então, se contentem com o que tem. Que Deus jamais nos deixará, jamais nos abandonará. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Meus irmãos, a gente só almeja essas coisas porque não tem perseguição física. Nós temos uma liberdade aqui no nosso país. E os nossos irmãos que estão hoje lá, sofrendo, não tem nem o que comer direito. Estão fugindo, e muitos são alcançados, são presos, torturados, mortos. É o que a Escritura aos Hebreus fala. Lembrai-vos dos presos como se vocês estivessem presos com eles. Aí a gente fica chateado porque a gente não conseguiu a viagem que a gente queria para aquele lugar. Não consegui viajar para aquele lugar. Oh, meu Deus, que sofrimento. Não consegui comprar aquele celular. Ah, vai que esse celular mesmo, melhor do que nada. Ai, que raiva. Ai, que tristeza. Não consegui comer naquele restaurante. Ai, meu Deus. Meus irmãos, que sofrimento que a gente passa, né? Que sofrimento. Realmente a gente não está preparado para a grande tribulação. Para os dias terríveis que virão de perseguição. Meus irmãos, eu não sou de falar de política aqui no meu canal, não. Até porque cristão não tem que ficar se envolvendo com essas coisas, não. Né? Você não vê ninguém na palavra de Deus inteira preocupado em se envolver com política para poder dar o bom, tudo bom e do melhor. Não tem isso. Você vê, por exemplo, os apóstolos fazendo manifestações contra o governo de Roma? Não, não vê, né? Você vê eles preocupados, né, o tempo todo. Ai, que não sei o quê. Ah, os finanças. Ah, vamos levantar um líder aqui para poder fazer com que as coisas melhorem do lado de fora. Não tem isso na Bíblia, não. Né? Então, se o governo atual não for eleito, porque se ele não for eleito, é óbvio que vai ser uma grande farsa. Se o governo de esquerda assumir o Brasil, meus irmãos, a nossa grande tribulação vai chegar antes do tempo. E aí, estamos preparados se acontecer uma desgraça dessa no país? Então, meus irmãos, é tempo de nos prepararmos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, a partir do verso 29, ele fala: usem as coisas deste mundo como se não usassem. É ter como se não tivesse. Você não tem perseguição? Não tem problema. Você trabalhar, estudar, ter essas coisas que eu falei aqui, contanto que não domine seus corações. Né? Não tem nada de errado ter as coisas. Cada um com aquilo que alcançou. Né? Cada um gastando aquilo que pode, não gastando além do que pode. E não ficar desesperado para poder ganhar mais, trabalhando muito para poder conquistar aquilo ali. É no equilíbrio. Mas ter como se não tivesse. Porque a aparência desse mundo está passando. Então, meus irmãos, nós temos que, beleza, vamos continuar trabalhando, estudando, né? Cuidando da nossa casa, suprindo as necessidades da nossa família, enfim, na medida do possível, não tem nenhum problema de vez em quando a gente viajar, né? Enfim, ter as coisas deste mundo, mas é ter como se não tivesse. Porque está chegando um tempo, meus irmãos, em que a igreja vai ser cada vez mais perseguida. E se esse governo atual não for reeleito, e vier um governo de esquerda,
Cristãos, se preparem, a perseguição vai comer solta. Então, meus irmãos, nós temos que nos preparar. Porque, na verdade, a grande tribulação vai alcançar o mundo todo. Se estivermos vivos, e é muito provável que estejamos, se tivermos de 40 anos para baixo, né, obviamente não morremos antes, é bem provável que nós estejamos aqui na grande tribulação. E a igreja do mundo todo será perseguida. Do mundo todo. O Oriente e o Ocidente será perseguida pelo Anticristo. E nós temos que nos preparar, queridos. Nós temos que nos preparar. A igreja que vai anteceder a volta de Jesus é uma igreja sofredora. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. Então a igreja, o retrato da igreja do fim, que vai anteceder a volta de Jesus, é uma igreja perseguida, sofredora, que não vai participar do sistema financeiro, porque só vai poder participar do sistema financeiro quem aceitar a marca. Então não vai ter posses, não vai ter nada, só a roupa do corpo e o suprimento das necessidades miraculosamente por Deus no deserto. Ou darmos a nossa própria vida por amor a Cristo. São dois aspectos da igreja no tempo do fim. Uma que terá que dar a sua vida, representado por Esmirna, e outra que vai ser protegida por Deus para não ver a morte, representado por Filadélfia, das 7 igrejas do Apocalipse. Então, meus irmãos, é tempo de nos prepararmos para o sofrimento. É ter como se não tivesse. Não temos perseguição ainda? Não tem problema. Temos as coisas deste mundo. Mas é ter como se não tivéssemos. Amém, queridos? Então é isso. Estudar, praticar e ensinar a palavra é o dever de todo cristão. Se nós quisermos, de fato, fazermos parte do grito da meia-noite para despertarmos os demais irmãos para juntos concluirmos a missão da edificação completa do templo do Espírito Santo, que é a igreja, nós temos que nos envolver com a palavra, ensinarmos uns aos outros com autoridade, praticando a palavra. Amém, queridos? Palavra de advertência para o nosso coração. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.